Olá, seja todos bem-vindos ao treinamento ou orientação de NR17, ergonomia, da parte administrativa, voltado para escritório, um guia prático e seguro para trabalhar com segurança. Mas antes eu peço licença para me apresentar. Meu nome é Rodrigo Melo, sou técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil e instrutor de treinamentos. E esse canal é focado com informações de segurança do trabalho, proteção contra incêndio, seja para a indústria, condomínios residenciais ou para você que quer adentrar um pouco mais no assunto. Vamos começar com a primeira pergunta, né? O que é ergonomia? Então, segundo a OIT, ergonomia é a busca por um ajuste confortável e produtivo entre o indivíduo e seu ambiente de trabalho, visando eficiência humana e bem-estar. Ou seja, o objetivo da Organização Internacional do Trabalho é promover eficiência humana e bem-estar, buscando garantir que as condições de trabalho sejam adequadas e saudáveis para o indivíduo. Já Pabergo define ergonomia como o estudo de capacitação do trabalho, as adaptações, né, na verdade, as características físicas e psicológicas do indivíduo. Ou seja, a Associação Brasileira de Ergonomia, ela implica em ajustar as condições de trabalho, como mobiliário, ferramentas, procedimentos, ambientes físicos, de modo a alienar as capacidades de necessidades da gente, o indivíduo, visando promover um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e eficiente também. Vamos falar agora de 17 orientações gerais dos postos administrativos e falando de postura de membros superiores. Então, a gente precisa estar bem próximo da mesa para que os braços fiquem confortavelmente paralelo à coluna. Então, a estrutura da cadeira deve permitir o bom posicionamento em relação à mesa, para que o teclado e mouse não fique distante do profissional. Ou seja, a cadeira precisa ter as suas regulagens, né, tanto de encosto quanto de altura, para evitar esse distanciamento aqui, ó, dessa imagem com o círculo vermelho. Então, estar distante, nesse caso, precisar de adotar flexão de ombro para obter o alcance. Então, essa é prejudicial aí a longo prazo, vamos dizer assim. E abaixo, né, com o xizinho vermelho aqui, focos de desconforto ao manter postura inadequada. Isso pode afetar aí a nossa cervical, né, cotovelos e lombar. E do lado com o xizinho verde, a forma correta. E um pouco abaixo, circulado em verde, é a área de alcance, né? Então, essa área de alcance preferencial deve ter um raio de 35 a 45 centímetros em relação ao profissional. E nesse raio deve estar os periféricos de informática frontal ao profissional e ferramenta de uso habitual. Então, também deixar somente aí que a gente vai utilizar no dia a dia aí para facilitar a nossa atividade e mantermos ergonomicamente correto. E o alcance ocasional, um raio acima de 45 graus em relação ao profissional. Segundo, deixar suas mãos e antebraços descansarem na superfície da mesa. Posicionar antebraço e cotovelo sobre o tampo da mesa. É super importante oferecer espaço suficiente no tampo da mesa, evitando levar o ombro e sustentar de forma estática o peso do cotovelo, antebraço, punho e mão. Aqui dois exemplos aqui com o xizinho, onde no primeiro exemplo, ombros em flexão e cotovelos em extensão para obtenção de alcance dos periféricos de informática. Isso aí gera sobrecarga biomecânica para os ombros. E do lado, ombros sustentando o peso de braço, cotovelo e antebraço, postura de flexão de punho. Então são dois focos aí de desconforto ao manter uma postura irregular. E do lado ali o xizinho, né? Então a imagem da forma correta, ombros paralelo à coluna, antebraço e cotovelo sobre o tampo da mesa. Terceiro, posicionar o mouse próximo ao teclado, mantenha uma posição que lhe permita transitar entre o teclado e o mouse com a menor amplitude de movimento possível. Tendo assim o menor esforço, adote postura neutra de punho. Então, um exemplo com um xizinho aqui também. Então, nosso punho ele precisa ficar centralizado na mesa aí, evitando esse tipo de desconforto. A quarta, adotar a postura neutra de pescoço, evitar a postura de flexão de pescoço na utilização do computador, utilize corretamente o dispositivo de ajuste à altura.
Então a gente precisa ter uma altura segura aí para a gente evitar qualquer tipo de lesão, desconforto. Então aqui do lado esquerdo, a imagem correta, né, onde o monitor precisa estar à altura dos olhos, então as costas apoiada inteiramente na cadeira e os braços totalmente na mesa. Do lado direito aqui, a imagem que pode ter algum desconforto aí na cervical, cotovelo e lombar. Aparelho celular. Então, eleve o aparelho celular até o campo de visão com a postura de pescoço próximo, né, do neutro. Então, ficar abaixado conforme a imagem do lado direito, flexão do pescoço para obtenção de visão, carga da coluna com aumento da flexão anterior da cabeça, e isso aí é um foco de desconforto ao manter postura irregular conforme o tempo, né? E a quinta, realizar alívio de tensão muscular através de prática consciente de relaxamento de membros superiores e pausas programadas. Então aqui tem tipos de ginástica que a gente pode estar fazendo, né, nas pausas. E lembrando que a gente tem também a ginástica laboral aí de terça e quinta-feira. Gerenciar o tempo de trabalho versus tempo de pausa. Pausa é trabalho, viabilizar a recuperação psicossofisiológica para potencializar a qualidade e produtividade. Então, faça uma pausa aí de 1 a 5 minutos para cada hora para levantar, caminhar, tomar um café, dentre outros aí. A sexta, distância do monitor olho-tela, distância do braço estendido de 60 a 70 centímetros. Incline a parte superior do monitor longe de você em um ângulo de 10 a 20 graus para criar um melhor ângulo de visualização. Borda superior da tela numa altura dos olhos. Então, da mesma forma aqui, duas imagens. Do lado direito, o foco de desconforto ao manter uma postura inadequada. Então, comprometendo aí a cervical, né? Olhando para baixo. E do lado esquerdo, a forma correta aí, utilização aí de modo que fique reto. O perigoso brilho da tela. Então, o monitor no horizonte visual impede que as pálpebras cubram a maior parte da superfície do globo ocular, expondo a córnea ao brilho da tela e com isso o ressecamento do olho será menor. Então, da mesma forma aqui, a posição inadequada, né? A zona exposta, a córnea totalmente exposta do monitor, e do lado direito aqui a posição adequada, né? Então a zona protegida pela pálpebra, a zona exposta. Então com alcance com a cabeça levemente inclinada para o monitor, a pálpebra cobre quase todo o globo ocular, protegendo do brilho da tela, diminuindo a fadiga visual e mental. Então sempre posicionar o monitor entre os 10 e 20 graus abaixo do nível dos olhos, de modo que o horizonte visual fique totalmente acima da borda superior da tela, conforme a imagem aí na parte azul. A sétima, mudar a aparência das fontes do texto da tela do computador, a fim de obter maior conforto visual. Então, ajuste do brilho e contraste do monitor. E ao trabalhar por longos períodos de tempo à frente da tela do computador, ajuste as opções de brilho e contraste até encontrar uma configuração que deixe os olhos mais confortáveis ao se voltarem para a tela. Reduza o reflexo na tela, fechando cortinas. Então, mantenha o brilho do computador baixo e o ambiente claro. Afaste o foco de luz dos olhos. Afaste o ar-condicionado ou ventilador do rosto. Observações aí. O óculos deve estar ajustado com o grau certo também. A oitava, ao utilizar duas ou mais telas, procure não deixar espaço entre elas. O monitor principal deve estar à sua frente e as telas devem preferencialmente ser do mesmo modelo. Então mantenha as telas à distância de um braço estendido em relação à sua cabeça. Então, a parte de observações que se fala se houver mais de duas telas, tornar a tela de uso frequente numa posição preferencial, ou seja, na frente dos seus olhos aí. E a outra na lateral, desde que fique uma do lado da outra. A nona orientação aí, só que agora falando de postura de membros inferiores. Então, sente-se em posição correta,
posicione seus quadris para trás o mais próximo possível do encosto da cadeira, mantendo um ângulo encostado entre 100 a 110 graus, respeitando curvaturas anatômicas da coluna. Então, dois exemplos também aí na 9, a forma incorreta aí, vamos dizer assim, focos de desconforto ao manter uma postura irregular na parte lombar, né? E a parte correta aí com xizinho verde. E a 10, postura de joelhos, um ângulo de 90 graus ou acima, né? Então, dois exemplos também. Foco de desconforto ao manter uma postura irregular na parte de joelho e calcanhar. E do lado esquerdo aí, a postura ideal, a postura correta. A 11, apoio para os pés é indicado para suprir a base de apoio, ou seja, quando o colaborador não consegue apoiar toda a base dos pés no piso, avaliar a necessidade, no caso do colaborador, com estatura abaixo de 1,60 m. Então, apoio de pés com regulagem para uma postura adequada de joelho e de quadril, e o joelho deve estar a uma linha altura igual ou abaixo da linha do quadril. Então aqui, ó, após as regulagens da cadeira, os pés não tocam no piso. Então nessa sandália aqui da moça, né? Então do lado direito, para melhorar o conforto, é importante que os pés em postura neutra, apoiados sobre uma superfície de apoio, que é o de baixo, e o de cima está com X, está errado, por quê? Porque a planta do pé dela deveria estar aí em total contato com o apoio de pé, né? Aqui ela está com a sandália e também está de forma errada. Então, todos esses do lado direito, essas quatro imagens, foco de desconforto ao manter uma postura irregular. A 12, ajustar aí a altura da cadeira em relação à mesa. Eleve ou abaixe o assento de forma a dobrar seus cotovelos em um ângulo de 90 graus. Então, a altura do assento da cadeira deve estar no nível do joelho, ou seja, do lado direito aqui com o xizinho. Posto de trabalho desajustado é condicionante para desconforto osteomuscular. E aqui do lado esquerdo com o xizinho verde, a forma correta aí para a gente estar a postura adequada. A 13, para orientações gerais, então permanecer entre 2 e 4 horas sem variação de postura entre pé e sentado não favorece a circulação sanguínea e linfática. E os resultados são pernas inchadas e doloridas. Então, por isso aí, fazer pausas, pequenas pausas aí durante a nossa diária aí na atividade laboral. Hidratar, então multiplicar seu peso em quilo por 35 para obter o resultado em ml. Um exemplo, a pessoa de 70 quilos fazer aí 35 vezes 70, que dá 2 litros e 450 ml. A 15, fortalecimento muscular. Então, realizar atividade física de forma regular, né? Então, para a saúde e bem-estar, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana. Então, a gente tem aí um benefício aí que é o Gympass, né, que a Scania proporciona para a gente. Então, devemos aí frequentar academia, natação, fazer qualquer tipo de esporte aí que a gente consiga manter a nossa saúde e bem-estar em dia. A 16, conforto térmico. Então, a temperatura aí, de acordo com a NR17, subitem 17842, a organização deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade com a finalidade de proporcionar um conforto térmico nas situações de trabalho, observando os parâmetros de faixa de temperatura do ar entre 18 e 25 graus para ambientes climatizados, física de moderada intensidade por semana. Então tem um consenso sobre a faixa de temperatura no inverno, temperatura da sala mais próximo dos 25 e verão, temperatura da sala mais próximo dos 18. Então sugestão, ter termômetro de parede para observar a temperatura. E atenção ao tipo de vestimenta. Então a roupa funciona como um isolante térmico. E atenção que a gente precisa ter, fazer atividade física, conforme mencionado, regularmente. Escolher um cardápio mais leve em dias quentes e se hidratar sempre ajuda na sensação do conforto térmico também. E a última dica 17, não menos importante, mobiliário para o posto de trabalho. Então, mesa para o trabalho de escritório que atenda ao critério indicado para o conforto, que é seguir as normas aí da NBR,
13966, que fala sobre móveis para escritório a parte de mesas. E cadeira para o trabalho de escritório, que atenda o mesmo critério aí, só que NBR diferente, 13962, que fala de móveis para escritório, a parte de cadeiras. Então, mobiliários que atendam ao critério técnico de conforto. E por último, vamos passar um vídeo aí para enfatizar ainda mais o conteúdo aí do treinamento. Conheça Carlos. Carlos trabalha o dia todo no escritório, em frente ao computador, e sofre com dores constantes nas costas. Ele já trocou o colchão, toma uma dezena de comprimidos para dor e nem imagina que está adquirindo essas dores na cadeira da sua sala. Por quê? Sua postura não é adequada e ele ainda corre risco de desenvolver uma série de doenças, como hérnia de disco, síndrome do túnel do carpo, tendinites e má circulação. Não vale a pena arriscar, Carlos. E você, que tal já se prevenir e seguir essas dicas de ergonomia no trabalho? Vamos lá? A cada hora trabalhada, levante-se para uma pausa. Isso previne dores nas articulações e, acredite, não traz prejuízo ao trabalho. Pelo contrário, você volta mais concentrado e produtivo. Programe uma pausa maior no meio da jornada para alongar o corpo. Ao se sentar, preste atenção. Sua coluna lombar deve estar totalmente apoiada na cadeira. Seus braços devem estar apoiados na mesa para digitar e usar o mouse. Para prevenir dores no pescoço, os olhos devem estar alinhados à parte superior do texto no monitor. E a distância entre você e seu monitor deve ser a distância de seu braço esticado. Calma, tem mais. Você sabia que em frente ao computador piscamos muito menos do que deveríamos? Isso causa o ressecamento dos olhos. Por isso, durante as pausas, cubra os olhos com as mãos e pisque forte várias vezes. E vem cá, atividade física, você está fazendo? Ela é ainda mais importante para quem trabalha sentado. Faça exercícios pelo menos 3 vezes por semana e tente também atividades não programadas, como subir escadas e vir a pé ou de bicicleta para o trabalho. Agora que você assistiu a esse vídeo, confira o passo a passo completo de como ajustar corretamente seu posto de trabalho, incluindo dicas para quem faz teletrabalho. Essas dicas vão lhe garantir uma postura adequada e mais qualidade de vida para o seu dia a dia. Esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer você por ter ficado até aqui. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe o vídeo para os amigos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.